Glória a Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé para nós lermos capítulo 13 de 2 Crônicas. Nós não vamos nos estender muito, já devido à hora, mas eu não vou abrir mão de fazer essa abordagem nessa noite, até porque já estamos nas vésperas de início à celebração do 17º aniversário da denominação Templo do Corpo de Cristo, entendendo que já estamos perto de terminar o culto, mas nós não vamos nos estender mais do que o normal. Amém, amados? Isso aí podem ter certeza que eu vou procurar ser sucinto, né? Vou procurar ser objetivo. Não vou nem fazer uma abordagem histórica do texto. Vamos pontuar apenas nessa oportunidade aquilo que eu considero, amados, ser a motivação existencial de Deus em ter feito surgir o templo do corpo de Cristo. Aquilo que eu considero ser a motivação do Senhor em ter chamado você para vir congregar conosco. Amém, amados? Glória a Deus. Porque você poderia estar em qualquer denominação que existe aqui no bairro, e não são poucas, mas você resolveu vir congregar no templo do corpo de Cristo. Há pessoas que moram perto da igreja, porém a maioria aqui mora longe. A maioria mora longe, não é? E glória a Deus, porque existe também os afins. Existem aqueles que desejariam que houvesse uma extensão do templo do corpo de Cristo em seu bairro, em sua cidade, em seu estado. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 11. Aleluia. Vamos ler. E queimam incenso ao Senhor cada manhã, e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Amém, amados? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como havia dito aos irmãos, não vamos fazer uma abordagem textual, não vamos fazer uma abordagem histórica nessa oportunidade, por causa da exiguidade do nosso tempo, não é? E porque de fato queremos pontuar aquilo que consideramos ser a motivação existencial do divino em ter feito surgir o templo do corpo de Cristo. E a propósito, essa abordagem está sendo feita para dar elementos introdutórios à celebração desse que é o 17º aniversário da denominação, e servir de esclarecimento para quem olha assim: templo do corpo de Cristo, nome estranho, nunca vi, não é? A gente, na verdade, na nossa placa nem usa o termo igreja como prefixo. De uns dias para cá é que os irmãos estão pronunciando, né, o prefixo igreja, a denominação templo do corpo de Cristo. Mas em nossa insígnia, no muro da igreja e em nossa literatura, já diz que somos uma igreja evangélica, uma igreja cristã evangélica pentecostal. Cristã, porque somos seguidores de Cristo. Cristã, porque somos seguidores de Cristo. Evangélicos, porque nós somos adeptos, obviamente,
do movimento que se deu no ano de 1902, que surgiu com o propósito de unir as mentalidades teológicas. Muito embora o Templo do Corpo de Cristo surge sem ter noção, sem ter conhecimento histórico desse fato. Como eu penso que a maioria dos evangélicos desconhece o fato de que o termo evangélico surgiu no Brasil oriundo desse movimento europeu chamado movimento evangelical, que surge com o propósito de unir as mentalidades calvinistas, luteranas, zwinglianas, episcopais, metodistas, puritanas, herminianas, calvinistas, etc, etc e tal. A ideia do movimento evangelical foi acabar com o chamado apartheid protestante e fazer jus ao que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 4 em diante, que diz: há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Amém, amados? Acabar com essa coisa de separação denominacional que inclusive é tão forte em pleno século. É tão forte que chega ao ridículo de alguns irmãos não cumprimentarem outros irmãos porque são de denominações diferentes. E o mais absurdo são os irmãos viverem incongruentes, mesmo fazendo parte de uma denominação, porém com dirigentes diferentes em rua, em bairro, em subúrbio. Isso aí é mais inconcebível ainda, porque até parece que há divergência doutrinária, a divergência teológica, que é um problema. Porém, eu penso que o problema maior, mais grave e pior é a falta de coinonia, é a falta de união entre os irmãos. Irmão que vive intrigado do outro precisa se converter, porque se vive intrigado do outro está sob demonização. Se vive intrigado do outro, está bloqueando a bênção de Deus na sua vida. Se vive intrigado do outro, está correndo o risco de ser banido do céu, se morrer agora e quando Jesus vir. Porque para que subamos aos céus, é necessário, sobretudo, seguir a santificação e a paz com todos, sem a qual não veremos a Deus. Então esse negócio de intriga é muito grave, irmãos, é muito grave. Procure liberar perdão, aleluia. Procure fazer as pazes. Não é obrigado você estar aos beijos e abraços, estar socado na casa dos outros. Cada um viva na sua casa, mas tire do seu coração a raiz de amargura, porque se houver raiz de amargura, você está inclusive, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a raiz de amargura faz com que a pessoa seja, Hebreus 12, versículo 15, a raiz de amargura faz com que a pessoa seja privada da graça de Deus. E olhe que a graça já é a soma da benignidade divina com a longanimidade divina. Benignidade é a mesma coisa que misericórdia e fala de tolerância. Longanimidade significa compreensão de Deus. E a soma desses atributos da moral divina
é o que resulta na graça, que faz com que Deus nos abençoe, nos ajude, nos socorra, nos dê livramento, aleluia, nos abra porta de emprego, nos dê vitória de causa na justiça, cura enfermidade que o médico desenganou, resolva os nossos problemas, mesmo sem nós merecermos. A graça de Deus é essa assistência do divino, sem nós merecermos, sem nós de fato fazermos 100% por onde merecermos. Isso é graça de Deus. E a pessoa ainda ser bloqueada dessa graça, misericórdia. Mas a raiz de amargura faz isso. Então, irmão e irmã, procure seguir a paz com todos. Amém? Pois bem, voltando ao movimento evangelical. Por isso que esta denominação é uma igreja evangélica, porque o Espírito, aleluia, fala para nós aqui de vivermos unidos uns com os outros em Cristo Jesus. Amém? E a ideia não era só de quebrar, sabe, amados, esse apartheid evangélico, mas trazer uma hegemonia, trazer uma união, direcionar as mentes à palavra de Deus. A ideia do movimento foi fazer que houvesse uma convergência às escrituras sagradas, porque só vale a pena crer como diz as escrituras sagradas. João capítulo 7, versículo 38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva, aleluia, fluirão de seu ventre. E esse rio de água viva, diz o versículo 39, é o Espírito Santo que haveria de receber aqueles que crescem em Jesus Cristo. Então, à luz das palavras de Jesus, só tem o Espírito Santo quem crê nele, como diz a Bíblia. E isso é muito sério, porque a maioria das pessoas, inclusive as que se dizem evangélicas, querem crer em Deus, querem crer em Jesus, como pensam, como acham, como dizem os pastores. Eu disse na abordagem anterior, um diz uma coisa, outro diz outra, e as pessoas do mundo ficam sem saber qual a igreja que fala a verdade, e já existe muitos crentes sem saber qual é realmente a igreja que prega a verdade. Por que esse questionamento? Porque não há uma unidade bíblica, porque a Bíblia não está sendo lida, meditada e ministrada como se deveria. O irmão fala de guardar, não só guardar, mas viver a palavra. Mas quando a Bíblia fala de guardar, é viver a palavra. Não é colocá-la no estante, no birô, no armário. Não é esse guardar como se guarda o microfone. Esse guardar é uma metáfora ao viver. Se não vive, é porque não guarda a palavra. E é Jesus quem faz essa vindicação. É Jesus, irmãos. Amém, igreja? Então, se não crê como diz a Escritura, é forte, mas não tem o Espírito Santo. Por isso que eu volto a dizer que a motivação do Senhor em levantar essa denominação foi para que houvesse espaço para que a palavra seja pregada como deve ser pregada. E eu falo isso sem demagogia, eu falo isso revestido, amados irmãos, de humildade. Também não quero dizer que esta é a igreja perfeita, porque eu não sou perfeito e os que a compõem não são perfeitos. Inclusive eu li um trecho de um texto que fala de um rei chamado Abias, que ele vai à luta contra Jeroboão,
vindicando o que era devido ao povo de Israel. E olhe que Abias não era esses reis exemplares. A Bíblia Sagrada nos diz, em 1 Reis, capítulo 15, versículo de número 3, que Abias andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas Abias foi um dos poucos reis, louvado seja o nome do Senhor, sobre Israel, que teve coragem de enfrentar Jeroboão, vindicando a verdade do divino. Aí eu olho para Abias, eu vejo a gente, um bando de pecador, fazendo questão de que se viva na verdade. E é interessante, amados, olhar para Abias como exemplo, porque os nossos pecados, preste atenção a isso, os meus pecados, os seus pecados, não devem gerar detrimento às verdades de Deus. Nem a falha alheia, nem o pecado de seja lá quem for, deve gerar detrimento às verdades de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 3: por causa da incredulidade de alguns, Deus se torna mentiroso? Nananina não. Por causa da incredulidade de alguns, da infidelidade de alguns, Deus não deixa de ser o Deus que a gente fez menção nessa noite já, o Deus perfeito, o Deus verdadeiro, o Deus correto, o Deus onde não há sombra nem variação de luzes. Amém, amados? E Abias, ele retrata a igreja, que a igreja é composta de gente falha. Quem quiser perfeição, procure estar unido a Jesus para se morrer para o céu. Procure andar nos caminhos do Senhor para, quando Jesus vir, ir para o céu, porque perfeição só vamos encontrar lá, no céu. Aqui nós devemos nos esforçar, nos esmerar para fazer a vontade do Senhor e vivenciarmos a sua graça. Mas ainda assim, o evangelho não deve ser pejorado, nem sofrer detrimento por causa das nossas falibilidades, nem tampouco deixarmos de vindicar o que é ideal divino por causa dos erros, seja lá de quem for. Porque, interessante, Jeroboão, ele cometeu um erro querendo consertar uma coisa, e ele de repente achava que um erro justificaria outro erro, e um erro não justifica outro erro. Por outro lado, Abias, que não dá exemplo, como a gente acabou de ler no capítulo 15 de 1 Reis, versículo 3, mas ele nem por isso deixa de ir à peleja contra Jeroboão, para dizer assim a Jeroboão: olha, vocês, versículo de número 8, vocês têm com vocês o bezerro de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Ele está agora vindicando a adoração a Deus, que deveria ser em espírito e em verdade. Ele está reclamando que Jeroboão, ou precisamente os filhos de Israel, lançaram fora, versículo 9 do capítulo 13 de 2 Crônicas, lançaram fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os filhos de Levi, e não fizeram para eles sacerdotes, como as nações das outras terras. Ele questiona, né?
Porque quem vem a consagrar como um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Ele está vindicando que o povo de Israel começou a levantar sacerdote, assim amados, sem ser da linhagem de Levi. Uma coisa que era errada. Uma coisa que era errada. Como eu disse na abordagem primeira dessa introdução festiva, que o apóstolo Paulo ele não tinha problema algum com quem aparecesse ali numa esquina abrindo uma igreja, se nomeando pastor, apóstolo ou bispo. Não há problema nenhum com isso. A gente que se incomoda. Deus, muito menos. Como Paulo não se incomodava. O problema é: está edificando sobre o fundamento que é Jesus? Se não está edificando sobre o fundamento que é Jesus, aí é o problema. Se não está ensinando a crer como diz a Escritura, aí é que é o problema. Se a palavra de Deus não tem prioridade, proeminência, vez e voz na congregação e na vida dos que a compõem, esse é o problema. Porque se eu não crer como diz a Escritura, estarei honrando a Deus de lábios, a minha adoração será em vão e o meu coração estará distante de Deus. E Abias está dizendo a Jeroboão: está errado isso, vocês não deveriam fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda ele diz que eles, no momento, estavam queimando ao Senhor cada manhã e tarde, o texto que lemos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição, a mesa pura, os castiçais de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado de servir do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Agora, eu disse que não ia fazer uma abordagem histórica nem textual, mas infelizmente eu tenho que fazer menção de um detalhe aqui, que Abias, ele reinou sobre Israel, diz o versículo 1 do capítulo 13 de 2 Crônicas. E Israel é o nome dado às 10 tribos que vão com Jeroboão quando o reino é dividido e passa a se chamar Reino Norte. Israel, Reino Norte, capital Efraim. E Abias está desse lado, ou seja, ele está junto com o Reino Norte, porém ele era um integrante do Reino Norte que fazia a diferença. Amém, amados? O que é importante para nós isso entendermos? É importante entendermos, irmãos, que esse negócio de denominação é negócio de homem. É negócio de homem. Esse negócio de placa de denominação é negócio de homem. Deus tem nada a ver com isso. Tem gente que fica perguntando, gente que fica dizendo, perguntando: Deus, qual é a denominação que eu vou fazer parte? Já ouviram alguém dizer isso? Gente que fica: eu estou pedindo a Deus uma direção para qual é a denominação que eu vou fazer parte. Sabe quando é que Deus vai dizer e responder? Nunca. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus quer que as denominações, Deus quer que os integrantes dessas denominações façam a diferença. Deus quer que eu faça a diferença. Deus quer que cada um dos senhores façam a diferença. Amém, amados? Porque não é a denominação que salva, não é o fato de congregar no templo do corpo de Cristo, Assembleia Batista, Presbiteriana, Congregacional, Universal, Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, ou Brasil para Cristo, Episcopal, Metodista, Wesleyana, Anglicana, etc. e tal, que você vai estar salvo. Salvação é pessoal.
Salvação não é institucional, salvação não é denominacional. O Senhor quer que você seja luz do mundo, sal da terra. O Senhor quer que você, aleluia, faça a diferença nesse mundo de trevas. Amém, amados? O Senhor quer de nós isso. Os discípulos acharam ruim quando alguém estava expulsando demônio em nome de Jesus, e foram lá e repreenderam. Depois chegaram para Jesus e disseram: mestre, tinha uma pessoa expulsando demônio em teu nome. Nós fomos lá e repreendemos. Jesus olhou assim para esse pessoal: eles estão na frente de vocês, vocês estão aqui como é que diz, no abanhado da minha veste. Há uma linguagem popular que é diferente, né? Vocês estão aqui no abanhado da minha veste. Eles já absorveram o que eu venho ensinando há tempo e estão expulsando demônio, porque quem comigo não se ajunta se espalha. Amém, amados? Quem está entendendo essa palavra? Não era preciso estar no grupo dos 12 para estar salvo. O importante era estar refletindo Jesus. Como o importante é estar refletindo Jesus. Procure refletir Jesus. Procure refletir Jesus na sua vida, em sua linguagem, em seus conceitos, em seu comportamento, em seu tratamento, em suas relações. Procure refletir Jesus. É isto que faz a diferença. Abias é um exemplo extraordinário disso. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor levanta esta denominação, glória a Deus. Eu creio que com esta árdua missão, amados, com esta árdua missão, porque Deus, quando vê o povo de Israel todo envolvido em apostasia, e nesse texto nós temos características da apostasia. Nós temos a idolatria, nós temos a insubordinação ou a insubmissão, e nós temos o mundanismo do povo de Israel. Características da apostasia. A apostasia é abandono da fé. A apostasia é abandono aos princípios do divino. A apostasia é um desvio dos conceitos de Deus. Deus olha para Israel, vê Israel em apostasia, mas a Bíblia nos diz, aleluia, no versículo de número 5 de 2 Crônicas 13, que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal. O que é concerto de sal? É um concerto indissolúvel. É algo que não podia ser violado, é algo que não podia ser quebrado. E Deus levanta no meio do próprio povo de Israel um homem, aleluia, que procura defender os interesses de Deus. O que Deus quer que você seja esta pessoa, no centro da sua família, no centro do seu trabalho, no centro da sua comunidade, no centro, aleluia, de pessoas que lhe ladeiam, que você seja esta pessoa que vindica os valores e as verdades divinas. Esse é o propósito da igreja. Essa é a missão do templo do corpo de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a missão do templo do corpo de Cristo. Não duvido de que foi para isso, amados, que Deus nos chamou. E louvamos a Deus porque estamos à celebração do 17º aniversário. Amém? Senhor, portanto, nos